Porque eu, na época que o Augusto foi uma época que eu joguei pouco. O ano de 79 no Santos eu joguei pouco. Eu tinha um problema de nasal, que eu tinha dificuldade para respirar, que foi no São Paulo. Quando cheguei no São Paulo, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer a cirurgia no meu nariz. Que o médico falou, não sei como você conseguia jogar com a capacidade sua de respiração, é mínima. Diferença de estrutura de times, né? Então, eu joguei pouco e o Augusto não teve pouca oportunidade de jogar, mas era um jogador que a gente se entendia só no olhar. Eu pegava a bola e já partia, era muito rápido. E depois que caiu, né, com Batata, Juari e João Paulo, eu consegui explorar isso daí, mas teve esse problema em 79, eu joguei muito pouco e o Augusto, creio que foi prejudicado de não poder mostrar a capacidade dele por faltar o jogador que entendia tinha o Batata também, né? Mas o Batata, ele foi justamente porque o Batata também já estava com a... Saindo. E foi o treinador que foi de Belo Horizonte para lá, que não deu certo também, que pediu a contratação e levaram Hilton Chaves. Ailton Lira nasceu em Araras? Araras. E naquela época já tinha União São João? Não, a União surgiu em 70 E qual o nome do time que na época, ou não tinha o time em Araras? Não tinha time profissional, não. Chegou a surgir o Araras, mas durou antes da política só foi aquele... E como que você foi parar em Campinas, na Ponte Preta? O seu Zé Duarte foi assistir um jogo em Araras. A minha ida para Ponte Preta também é interessante de contar, porque nós íamos fazer um jogo e o seu Zé Duarte foi assistir o jogo. Aí, na sexta-feira seguinte, isso foi no domingo, na sexta-feira seguinte, apareceu na porta da minha casa o seu Zé Duarte, um barbeiro lá de Araras. Aí chegou, bateu na porta de casa, eu saí, o barbeiro e o Martoni. Martoni foi um ex-jogador lá de Araras que jogou na Ponte também. E estavam os dois. Aí eu saí assim, o seu Zé olhou, falou, não é esse o garoto não que eu vi jogar, não. Não é esse? Não é esse não. Aí eu falei, eu sei quem ele está falando. O Titinho Moza 4, acho que tem uma referência sobre isso, que foi ver um jogador. Tá, isso, Aí o Titinho Moza 4, que a gente jogava junto lá na cidade, e nós fizemos essa preliminar, só que o treinador me tirou. O seu Zé chegou no intervalo do jogo e eu saí no intervalo. Ele colocou um outro jogador lá no meu lugar e o seu Zé viu o Titinho jogar. Aí falou, não, eu vou levar esse moleque. Só que quando ele chegou na cidade perguntando, um menino meio loirinho, usava a perna esquerda, não sei o quê. Aí os caras deduziram que era eu, levaram na minha casa. Aí falaram assim, não, pode levar esse daqui que ele também joga direitinho. O senhor falou, já que eu estou aqui mesmo, vamos levar os dois. Aí nós fomos. E ele tinha uma condição financeira boa, aí não sujeitou a enfrentar a realidade do futebol e eu fiquei. Mas ele realmente jogava muito bem e tinha condições de ter ficado na Ponte. Mas eu fui bem contrapeso mesmo, né? E acabou ficando. Aí depois tem a história que eu fui para o Santos também de contrapeso, que era certo. O Neto, que não sei o quê. Mas tá bom. Ailton Lira, nós temos um telespectador para falar conosco. Boa noite. Boa noite. Quem? Abaixa um pouquinho o som da televisão, por gentileza. Opa. Pois não, Edivaldo? Meu amigo, eu queria fazer uma pergunta. Seja à vontade. É o seguinte, por que o Rogério Ceni, um goleiro, agora há pouco vocês comentando a respeito dele, é um goleiro que hoje, qual goleiro melhor do que ele no Brasil hoje? Eu acho que não tem, né? E por que ele não é convocado para a seleção brasileira? Agora convoca aí o Dida, o Marcos, o Palmeiras quase caindo para a segunda divisão, a beira de uma segunda divisão praticamente, e ser convocado para a seleção e deixar o Rogério Ceni. Pega bem, sai bem do gol, tem uma reposição de bola maravilhosa para bater falta. Hoje é o Marcelinho Carioca. E por que não é convocado? Tem alguma explicação para isso? E vocês que são do meio aí, não tem como dar uma cutucadinha no parreiro lá, não? Edivaldo, com certeza você torce para o São Paulo, né?
Oi? Como que é? Você torce para o São Paulo? Não, veja bem, eu sou São Paulino, mas não sou fanático. Eu gosto do esporte quando ele é bem praticado. Eu admiro a pessoa quando ele desempenha bem aquilo que ele faz. Entendeu? E na verdade nem é preciso ser São Paulino para ver que o Rogério Ceni é o melhor goleiro do Brasil. Isso não precisa nem ser São Paulino. O corintiano lá está achando que é o eu tenho um pensamento a respeito do Rogério Ceni já no Mundial. Que se ele jogasse o Mundial, a história, o nível de defesas, de divulgação do goleiro brasileiro seria diferente. Porque o Marcos é um bom goleiro? Mas ele é rebatedor. Ele não segura as bolas. Você pode ver que a bola cruzada, ele sai, dá soco, bola no chão, ele sai e rebate. Ele não segura a bola. E o Rogério Ceni, ele toma alguns gols, até por excesso de confiança. Mas, para o Brasil, se jogasse o Rogério Ceni, com a reposição de bola que ele tem, a maneira que ele participa, com a qualidade que ele tem, seria outro nível no Mundial que nós ganhamos, seria outra divulgação, até a nível de goleiros do brasileiro. Daria uma abertura maior para a Europa dos goleiros brasileiros. Porque ele realmente tem toda a razão, ele merece, mas a gente sabe que no meio tem problema relacionado com a cúpula lá da CBF, e não é a gente que tem condições de resolver. Parreira já foi seu treinador, Ailton Lira? Não, Zagallo foi. O Zagallo foi. Só um minutinho, Edivaldo. Oi. Tudo bem, então, com a resposta do Ailton Lira? Tá, beleza, bem colocado. Você já viu que ele, na opinião dele, o Rogério Ceni é o melhor goleiro? Na atualidade é. Valeu. Você mora onde, Edivaldo? Vila Regina. Na Vila Regina? Isso. Obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço. Então tá bom. Tá aí a participação então do Edivaldo conosco. Você também pode participar através do telefone 3373-4017 ou 3373-5295. Você queria completar, Cícero? Não, já tá. Pode tocar o barco. O Guilherme pergunta: o Rogério é bom goleiro, mas será que ele é bom para o grupo? Eu conheço ele pessoalmente, é um rapaz muito educado, até diferente da maioria dos jogadores. Eu acredito que é uma pessoa benéfica no grupo. Então, pois é, Ailton, quando você começou no Santos também, depois no ano seguinte, lá no começo de temporada, você conquistou um título internacional pelo Santos, que fazia tempo que o Santos não ganhava também, que foi lá no Chile, o hexagonal, né? E você fez o nome lá, porque teve um jogo contra o River Plate, eu que sou um estudioso, principalmente do Santos, eu lembro, você fez 2 gols contra o River Plate na vitória de 2-0 do Santos. Foi. E também teve um jogo meio confuso lá, que parece que quase o time todo foi expulso. Como que foi essa passagem lá no Chile, que vocês foram campeões? Não, esse problema do jogo foi uma rodada antes, que nós jogamos com o time da Áustria, e se a gente ganhasse, já terminava o torneio. Aí eles arrumaram uma lambança danada lá, complicaram pra gente. E você foi expulso nesse jogo, não foi? Nós perdemos esse jogo de 1-0, que nós perdemos para o time da Áustria. Aí depois nós tivemos que ganhar do River para poder conquistar o título. E contra o River que eu consegui fazer o... E era a base da seleção que foi campeã em 78 na Argentina. Que depois desse torneio, dessa vitória com o River, eles ficaram em cima da diretoria do Santos para levar a gente para